Esta história começa com um tão esperado evento de troca de assentos. Um evento realmente importante, ou pelo menos é para os populares, porque para nosso protagonista isso é algo que ele não pode aproveitar, ou pelo menos era o que pensava, porque graças a esse evento começou sua vida dos sonhos em um harém com as garotas mais bonitas da sua classe. Mas, para entender melhor a situação, voltemos a antes do evento de troca de assentos. Nosso protagonista, Ryuta, nos conta que gosta do seu assento atual, pois ele fica na esquina da sala, um lugar perfeito para um otaku solitário como ele ler suas light novels tranquilamente. Praticamente, esse canto da sala é o melhor lugar do universo. No entanto, para sua surpresa, anunciaram de repente que hoje haveria uma troca de assentos. Ao ouvir que foi a delegada da classe quem insistiu nessa mudança, Ryuta só consegue reclamar internamente de Kuroki, a delegada, porque segundo ele, ela sempre se mexe onde não é chamada. Para um solitário como ele, essa mudança representa algo de alto risco que não traz nenhum benefício. Resignado, depois de se abrir caminho entre seus colegas, Ryuta vê que seu novo assento está bem no meio da classe. Lamentando-se, ele menciona que tudo acabou. No entanto, tentando ver o lado positivo, pensa que talvez possa acabar ao lado de outros inadaptados como ele, o que seria perfeito. Mas todas essas expectativas se dissipam ao ver que está rodeado pelas três beldades da classe. Diante dessa situação, Ryuta se pergunta como um inadaptado como ele acabou em um assento como esse. Sem dúvida, estar cercado por três garotas de nível S é muito ruim, algo que já se nota pelas intensas olhares de ciúme e inveja dos colegas masculinos que desejam estar ao lado dessas garotas. Algo normal, porque essas três são o centro das atenções da classe, basicamente as garotas mais populares. Para ele, esse assento é o próprio inferno, porque seu ideal seria estar em um canto para ler suas light novels sem chamar atenção. Embora, ao analisar melhor a situação, Ryuta nos conta mais sobre as garotas, como a encarnação da beleza, Miyama Airi, alguém muito coqueta, que se senta à sua frente. Sem dúvida, uma má situação. Ao seu lado está Ichinose Yuria, Magal que parece ter uma vibe meio apagada, e apesar de ele gostar de coxas, não é muito bom em lidar com Gauss na vida real, então teme que ela o despreze. Mas seus pensamentos são interrompidos ao ouvir alguém dizer que faz um tempo desde a última vez que se viram, acrescentando que agora são vizinhos de assento. Então, será um prazer. Essa garota é Kuroki Fui, a delegada da classe. Sabendo que ela é a causante desse problema, Ryuta se esforça para responder que também é um prazer. Quando o professor chega, ele pede que não se empolguem com a troca de assentos, porque dessa vez, a delegada Kuroki insistiu para que fosse feita, mas não será repetida, então não haverá outra troca de assentos inútil. Essa notícia cai como um balde de água fria em Ryuta, porque significa que não haverá mais mudanças até o fim do segundo ano. Depois das aulas, Miyama pergunta para o Kuroki se ela conhece aquele cara. Referindo-se a nosso protagonista, Kuroki responde que foram colegas na escola secundária. Ao ouvir que Kuroki ainda não se lembra dele, Ryuta não consegue evitar se preocupar. Então, tentando relaxar, decide ler uma light novel, mas imediatamente é interrompido por Miyama, que comenta que o livro tem ilustrações bem ousadas. Envergonhado, Ryuta pede que ela se cale e, ao olhar para Ichinose, pergunta se agora ela o verá com nojo, mas ela, sem dar importância, muda a conversa para um tema mais de meninas, o que alivia Ryuta. Juntando-se à conversa, Kuroki menciona que hoje está livre, pois não tem treinos de atletismo, e pergunta a Miyama se ela também está livre. Isso deixa Miyama nervosa, mas imediatamente se desculpa dizendo que hoje vai com o namorado a uma cafeteria depois da aula. Ao ouvir isso, Kuroki pede que ela não se preocupe. Enquanto elas continuam conversando, Ryuta pensa como é incrível que Miyama tenha um encontro com o namorado, mas para alguém como ele, que está na base da hierarquia escolar, isso não o afeta. Mais tarde, a caminho de casa, Ryuta, cansado, comenta que hoje foi um dia ruim por causa dos olhares insuportáveis de ciúme dos garotos da classe. No entanto, ele tem seu próprio mundo onde pode relaxar lendo mangás e light novels. E justamente hoje é o dia de lançamento de uma light novel que ele queria, então imediatamente vai comprá-la. Mas sua má sorte ataca novamente e, ao chegar na loja, o estoque está esgotado. Decepcionado, Ryuta comenta que isso era esperado, porque Opazui, além de ser sua web novel preferida, é uma das obras mais aguardadas. Mesmo assim, sem desistir, ele decide ligar para outra loja para perguntar se ainda tem a light novel chamada Opazui à venda, porque ele quer comprá-la. Na verdade, ela tem outro título, mas ele menciona que o vídeo seria removido se ele o dissesse. Voltando à história, ele menciona o quão embaraçoso é dizer o título à voz alta. Enquanto espera a confirmação se ainda há cópias, ele nota que a voz da pessoa que o atendeu é muito alegre e de alguma forma familiar, embora ele ache que possa ser só sua imaginação. Após esperar, informam que ainda restam 4 cópias. Ao ouvir isso, ele responde que irá imediatamente. Ao chegar na loja, Ryuta informa que ele foi quem ligou antes, mas, para sua surpresa, a pessoa que o atende não é ninguém menos que Miyama, sua colega de classe. Miyama também não consegue esconder sua surpresa. Ainda sem acreditar, Ryuta se pergunta se ela realmente está trabalhando naquele lugar. Ao notar que Miyama está tremendo, ele decide ir embora e fingir que não viu nada, mas ela o detém perguntando se ele está pensando
pensando em contar para os outros que ela trabalha ali, pois se for o caso, ela tem permissão da escola. Além disso, está trabalhando dentro do horário permitido pelo regulamento escolar. Mas, enquanto tenta continuar, seus olhos começam a se encher de lágrimas. Ao ver que minha ama está prestes a chorar, a gerente intervém dizendo que ela não é permitido brigar com o namorado durante o trabalho. Ao ouvir isso, minha ama fica corada. Enquanto isso, Ryuta espera que ela negue que são namorados, mas minha ama continua chorando. E, vendo que não há solução, a gerente permite que ela vá para a sala de descanso, supostamente para conversar com seu dito namorado. Na sala de descanso, minha ama se desculpa para Ryuta, dizendo que tudo isso é culpa dela, mas ele também reconhece que tem parte da culpa. Ao perceber que minha ama está muito perto, Ryuta fica preocupado, pois para um solitário como ele, estar a sós com uma garota é muita coisa. Mas esses pensamentos são interrompidos por minha ama, que quebra o silêncio dizendo: ela agiu assim porque de repente ficou com medo de ser chamada de pobretona como antes. Confuso ao ouvir isso, Ryuta pergunta do que ela está falando. Contendo as lágrimas, minha ama conta que na verdade sua família é muito pobre, pois seu pai morreu quando era pequena, e desde então sua mãe teve que criá-la sozinha. Por isso, ela nunca recebia mesada, o que a fez passar por momentos difíceis. Ao ouvir isso, Ryuta pensa que nunca imaginou que ela tivesse passado por tanto. Minha ama continua, e menciona que na secundária, enquanto suas colegas se maquiavam, ela ficava para trás, e isso a machucava. Por isso, ela nunca mais quis passar por isso novamente. Assim que entrou no ensino médio, começou a economizar e estudar muito sobre moda e maquiagem, o que ajudou a transformar em uma versão mais bonita de si mesma. Mas, para manter essa versão, precisava de dinheiro, então decidiu arranjar um emprego de meio período. Após essa explicação, Ryuta pensa que trabalhar não significa necessariamente ser pobre. Seus pensamentos são interrompidos quando Miyama diz que está acostumada a ser chamada de pobretona. Então, isso não a incomoda. Mas, as únicas pessoas que ela não quer que descubram são Ichinose e Kuroki, suas amigas desde o primeiro ano do ensino médio. Aproximando-se mais de Ryuta, ela diz que é por isso, mas antes que continue, Ryuta interrompe dizendo que na verdade ele a respeita. Isso a pega desprevenida, mas ele continua e explica que nunca comprou nada com dinheiro que ganhou por conta própria, enquanto ela sim, o que a torna uma pessoa muito mais madura, ou pelo menos que ele. Por isso, jamais poderia zombar de alguém como ela. Ao terminar de dizer isso, Ryuta se pergunta o que diabo está falando. Mas calma, minha ama diz que ele é mais gentil do que ela imaginava. Ao ver o lindo sorriso de minha ama, Ryuta não consegue evitar corar. Mas minha ama muda de assunto e menciona que precisa voltar para o trabalho. Ela também pergunta se ele não veio para comprar um livro. Ao verificar se ainda havia cópias disponíveis, Ryuta descobre que se esgotaram enquanto conversavam. Enquanto se lamenta, minha ama sussurra em seu ouvido perguntando se ele encontrou o que procurava. Envergonhado por esse gesto, ele responde que está esgotado. Ao ver essa atitude, minha ama dá uma risadinha e, após um momento, mostra a novela que ele queria, dizendo que aguardou para ele, exatamente como ele pediu quando ligou antes. Ao ver essa gentileza, Ryuta compara minha ama a um anjo. Mesmo assim, minha ama pede que ele agradeça adequadamente e ele o faz várias vezes. Rindo, minha ama diz que não era isso que ela se referia, o que o deixa confuso. Vendo isso, minha ama explica que guardou o livro como um gesto gentil, então em troca ele tem que convidá-la para alguma coisa. Ao ouvir isso, Ryuta pergunta o que ela quer dizer. Ela o segura pelo braço e diz que já que descobriu sua verdadeira natureza, que é de uma garota interessada em dinheiro, ele deveria convidá-la para comer na cafeteria amanhã. Vendo essa atitude, Ryuta pensa que se enganou, porque na verdade ela não é um anjo, mas sim um pequeno demônio. Minha ama interrompe seus pensamentos para perguntar seu nome. E ele se apresenta como Ryuta. Ao ouvi-lo, minha ama chama ele pelo nome e diz que se encontrarão amanhã no almoço, algo que ela já espera com ansiedade. Isso faz Ryuta corar, mas minha ama apenas sorri e volta para o trabalho. Ao despedir-se dela, Ryuta se pergunta o que vai acontecer amanhã, pois se ele almoçar na cafeteria com minha ama, a garota mais popular da classe, isso será extremamente estranho. Continuando de onde paramos, nosso protagonista Ryuta nos conta que, após a troca de assentos, surgiram muitos comentários cheios de ciúmes, isso porque todos invejam seu lugar, embora também o critiquem, dizendo que, por ser otaku, ele só está interessado em garotas 2D. No entanto, ele decide ignorar esses comentários e se concentrar em ler sua light novel, mas logo nota os cochis de Ichinose à sua frente. Isso o faz levantar o olhar e se perguntar o que a galáctica Ichinose Yuria poderia querer com ele. Mas ela simplesmente diz que já se lembrou dele, enquanto lança um olhar intenso, o que faz Ryuta entrar em pânico, questionando-se sobre o que ela quis dizer com isso. Sem dizer mais nada, Ichinose se vira para cumprimentar Miana, que acabava de chegar. Após retribuir o cumprimento, Miana dá uma piscadela para Ryuta, o que o deixa envergonhado e preocupado, porque, se ela faz isso, parece que os dois são um casal sem que ninguém saiba. E, como ele temia, Ichinose pergunta a Miana por que ela piscou para Ryuta. Mas Miana desconversa, dizendo que foi só por fazer, embora Ryuta entendesse o verdadeiro significado. Mais tarde, durante o intervalo, Miana agradece pela comida, e Ryuta também, já que, como planejado, estão almoçando juntos. Miana agradece por ele cumprir a promessa e convidá-la para comer, mas também se desculpa por ter pedido algo caro.
Ryuta a tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Afinal, é um agradecimento pelo que aconteceu ontem. Então, Miana muda de assunto e pergunta se ele também notou que todos estão olhando para eles. Mas Ryuta já sabia que isso aconteceria. Deixando esse assunto de lado, Miana, curiosa, pergunta sobre o que ele estava conversando com Ichinose pela manhã, já que é incomum vê-la falando com algum garoto sem problemas. Sem hesitar, Ryuta explica que ela apenas disse "já me lembro", sem dar mais explicações. Isso confunde Miana, que pergunta o que ela quis dizer com isso. Mas nosso protagonista também não tinha resposta. Então, Miana tem uma ideia e pergunta a Ryuta se ele gostaria que ela perguntasse a Ichinose o que ela quis dizer. Mas isso preocupa nosso protagonista, pois Ichinose poderia ficar chateada com Miana. Então, Miana diz que conhece um lugar secreto onde Ichinose costuma ir, e que ele poderia ir lá e perguntar diretamente a ela, iniciando assim a operação para que ele se aproxime de Ichinose. Isso pega Ryuta de surpresa, mas Miana explica que é a única maneira de ele descobrir o que Ichinose quis dizer. Além disso, menciona que depois da conversa de ontem, ficou feliz que eles estejam se dando bem, e que como todos estão sentados tão próximos, gostaria que todos se dessem bem também. Essas palavras tocam Ryuta, embora ele rapidamente volte à sua personalidade habitual, e pergunte se, nesse caso, não seria melhor ela intervir? Miana responde que, se fosse assim, seria entediante, então não. Isso faz Ryuta perceber suas verdadeiras intenções. Mais tarde, ao chegar ao lugar indicado por Miana, Ryuta comenta que não esperava que o lugar secreto de Ichinose fosse uma sala de puricura e videogames. Após procurar pelo local, ele não a encontra, mas então ouve alguém apertando os botões de uma máquina com entusiasmo. E, ao ver coxas que lhe parecem familiares, encontra Ichinose, que está com problemas e não consegue ganhar o prêmio da máquina. Ainda assim, Ryuta observa como ela parece estar se esforçando, mas o mais impressionante é que ela está tentando conseguir uma figura de anime em traje de banho. Isso faz perguntar se ela pretende revendê-la, pois essa seria a única razão para querer uma figura assim. No entanto, justo quando Ichinose vai pegar mais moedas, ela o nota, e ambos gritam, surpresos. Envergonhada, Ichinose menciona que agora ele conhece sua fraqueza. Ao ouvir essas palavras, Ryuta não pode evitar lembrar de Miana, mas Ichinose interrompe seus pensamentos e pergunta se ele está planejando contar aos outros que ela estava tentando conseguir essa figura, arruinando-a. Apressadamente, Ryuta responde que não era isso que ele pretendia e explica que também estava tentando conseguir a mesma figura. No entanto, isso era apenas parte da sua estratégia para se aproximar dela, e parece funcionar. Pois, ao ouvir isso, Ichinose fica feliz que ele também queira a figura. Ainda com dúvidas, Ryuta pergunta por que ela quer essa figura, talvez para dar a alguém. No entanto, Ichinose hesita em responder. Então, nosso protagonista pergunta se ela quer revendê-la. Essas palavras irritam Ichinose, que, alterada, o segura com força, dizendo para não compará-la com essa escória, pois ela estava tentando ganhar a figura justamente para não precisar recorrer à revenda. Com isso dito, ela pede que não a compare com esse tipo de gente novamente. Toda essa situação preocupa Ryuta, que sabe que mencionar a revenda foi um erro e agora precisa encontrar uma solução. No entanto, como Ichinose não recebe resposta, pergunta se ele está ouvindo. Mas Ryuta muda o foco, e após inserir uma moeda na máquina, pede a Ichinose que o solte, pois ele gostaria de se concentrar. Isso a pega desprevenida, mas Ryuta continua, e diz que só veio para conseguir aquela figura, e que as máquinas de garra não são tão generosas a ponto de deixar alguém engenhar na primeira tentativa. Ele sabe que nos jogos de garra, a chave é pegar o prêmio aos poucos. Assim, após algumas tentativas, ele consegue ganhar a figura. Isso surpreende Ichinose, que não acredita em quão incrível Ryuta é. Mas, em vez de ficar com a figura, ele a entrega a Ichinose. Embora isso a deixe feliz, ela pergunta se ele está bem com isso. Afinal, foi ele quem a ganhou. Ryuta diz que, na verdade, conseguiu a figura porque ela estava se esforçando. Então está tudo bem. Vendo essa atitude, Ichinose cora. E, após o momento, pergunta se ele não vai zombar do fato de uma garota do ensino médio, como ela, gostar desse tipo de figura. Afinal, não importa como se olhe, é algo estranho. Após o momento, Ryuta responde que, de certa forma, é sim. Afinal, ele ficou surpreso que ela gostasse de um anime erótico tão peculiar como aquele. Isso envergonha Ichinose, mas ele continua, e diz que mesmo assim, não acha que haja algo de errado em se orgulhar do que gosta. Essas palavras surpreendem Ichinose, mas Ryuta prossegue, e diz que não coloca a capa nas light novels por uma simples razão. Ele não se envergonha de seus gostos, porque isso significa ser otaku. Ainda assim, ele menciona que não acha que haja algo de errado em ela querer esconder seus gostos, mas se ela gosta dessa obra, não deve menosprezá-la. No entanto, ao ver a expressão de Ichinose, ele se pergunta o que está dizendo. Afinal, ele é um ninguém. Então ele decide propor a Ichinose que ambos esqueçam tudo o que aconteceu hoje, mas Ichinose recusa e explica que ela também é um otaku.
E isso é difícil de acreditar para Ryuta, então ele pergunta se isso significa que ela tem sido um otaku em segredo até agora. Itinose responde que não estava escondendo nada disso, mas mostrar abertamente esse hobby na frente de Kuroki ou Miyama é complicado, algo que Ryuta consegue imaginar. Itinose continua e comenta que só porque gosta de anime não gostaria que, por causa disso, suas amigas se afastassem, já que são muito importantes para ela, motivo pelo qual nunca contou a ninguém. Isso faz Ryuta entender como Itinose deve ter se sentido sozinha nesse aspecto. Então ele se desculpa, pois o que disse antes foi muito insensível. Itinose o chama pelo nome, o que o surpreende, porque ele não achava que ela se lembrava dele. Mas Itinose continua, e, aproximando-se dele, pede que ele não conte a ninguém que ela é um otaku, especialmente para Kuroki e Miyama. Envergonhado pela proximidade de Itinose, Ryuta tranquiliza, dizendo que na verdade não tinha intenção de contar nada a ninguém. Isso alegra Itinose, que, mais tranquila, se aproxima de sua mochila e menciona que, nesse caso, significa que quando estiverem juntos, ela não precisará esconder isso. Com isso dito, ela mostra a mesma light novel que ele estava lendo, dizendo que foi isso que ela lembrou pela manhã, porque também a comprou. Assim, Ryuta entende que a frase "já me lembro" se referia ao título da light novel. Seus pensamentos são interrompidos quando Itinose pede que troquem contatos, pois ela decidiu que ele acompanhará um evento otaku, agora mesmo. Ryuta, ainda indeciso, responde que isso é muito egoísta. Diante disso, Itinose o ameaça, dizendo que contará a todos que ele estava olhando para suas coxas de forma pervertida se ele não aceitar. E isso faz Ryuta perceber que não tem escapatória. Assim, Itinose se aproxima dele, enquanto diz que agora ele protegerá o segredo dele, e ela protegerá o dele. Após trocarem informações de contato, com um lindo sorriso, Itinose menciona que, a partir de agora, eles terão esse tipo de relação. E foi assim que nosso protagonista conseguiu uma relação diferente da que tem com Miyama. No final, ele acabou estabelecendo uma conexão com Itinose Yuria, a Gal número 1 de sua classe. Mais tarde à noite, Ryuta menciona que nunca imaginou que Itinose fosse, na verdade, um otaku. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Miyama que queria saber se ele descobriu o que Itinose quis dizer pela manhã. Sabendo que deve proteger o segredo de Itinose, ele inventa algo para evitar problemas. Então Miyama muda de assunto e diz que, em troca de ter contado sobre Itinose, gostaria que ele convidasse para experimentar uma nova bebida numa cafeteria muito popular. Apesar de estar preocupado com a confiança que ela está ganhando, Ryuta aceita. Mas, logo depois, recebe outra mensagem, dessa vez de Itinose, que agradece pelo que aconteceu hoje e, como agradecimento pela figura, também o convida para ir ao cinema. Ryuta não acredita na sua sorte e aceita sem pensar. No final do dia, ele não para de se surpreender. Vai experimentar uma nova bebida com Miyama e também ir ao cinema com Itinose. São coisas que ele nunca imaginou que aconteceriam. Talvez isso seja o que chamam de viver a vida plenamente. E tudo isso graças à troca de assentos. Em outras palavras, significa que é graças a Kuroki Irui, que foi quem sugeriu a troca de assentos. Talvez ela tenha feito isso de propósito. Mas se fosse assim, por que colocaria um cara como ele no meio? Pode ser que ela tenha algo contra ele, o que é improvável, porque, embora tenham estudado juntos na secundária, nunca conversaram. Provavelmente nem se importa com alguém tão insignificante como ele, o que sugere que tudo foi apenas uma coincidência. Ou deveria ser, porque, mudando de perspectiva, vemos alguém observando uma foto de Ryuta. É Kuroki, que, sorrindo, feliz, olha a imagem do nosso protagonista.